Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre o que eu considero escolhas base para o desenvolvimento da maioria das doenças crônicas. Sim, eu sei e acredito que você também saiba que elas têm as suas especificidades. Sim, elas têm as suas características específicas em sua maioria. Mas também sabemos, eu e você sabemos, que elas se desenvolvem em função de escolhas feitas ao longo da vida, a longo prazo, geralmente. As doenças crônicas, em média, levam 10 anos para se manifestar. Essa é a média que a ciência conhece para a manifestação da maioria delas, desde obesidade, hipertensão, diabetes, esteatose hepática, doenças cardiovasculares, câncer, enfim, de um modo geral, as pesquisas científicas consideram que a pessoa se considera bem, que não apresenta nenhum sintoma por aproximadamente 10 anos. A partir do momento em que ela começa essas tais escolhas consideradas inadequadas. Mas hoje eu quero falar de uma base pautada na ciência. Eu quero linkar essas escolhas com esse embasamento científico, para possibilitar que você compreenda um pouco melhor como a ciência consegue explicar o nosso funcionamento, como a ciência trabalha muito, se debruça em documentos, laboratórios, testa animais, testa tudo que você pode imaginar, para provar para nós, para mostrar para nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque do meu ponto de vista, tudo que existe no planeta Terra existe em nossa função, existe para o nosso uso, para o nosso aproveitamento, existe para o nosso benefício. Embora a maioria de nós não tenha acesso a todos esses benefícios, então a ciência não é diferente. A ciência trabalha dessa maneira intensa o tempo todo, em inúmeros estudos e experimentos diferentes, exatamente para nos mostrar, para comprovar para nós como cada coisa funciona, como nós funcionamos e todas essas coisas que existem para nós e por nós. E uma das maiores complexidades da ciência, uma das maiores dificuldades da ciência em entender, né? Porque primeiro eu preciso entender para depois explicar. Então, na verdade, a maior dificuldade da ciência é compreender o funcionamento do cérebro humano, o funcionamento do nosso cérebro. Acredito que você saiba, que já está claríssimo para a ciência, que nós somos uma espécie de máquinas biológicas. Mas sim, a depender do ponto de vista, e no caso do ponto de vista de uma área da ciência, nós podemos sim ser vistas, nós, pessoas humanas, vistas e avaliadas como máquinas biológicas. A mais incrível, a mais fantástica e, claro, a mais complexa que existe no planeta Terra. Como eu disse, para a qual tudo que existe foi criado e né? Tudo que existe foi criado para nós e, em sua maioria, por nós. Isso é fato. E em se tratando da complexidade em que nós nos enquadramos, sendo nós o ser mais complexo, sendo o cérebro humano a máquina mais complexa para o homem, e aí quando eu digo homem me refiro ao ser humano, sendo o cérebro humano a máquina mais complexa para o nosso entendimento, e, portanto, os cientistas, homens e mulheres que incansavelmente estudam e fazem experimentos todos os dias, às vezes dioturnamente, não se cansam de pesquisar e permanecem pesquisando. E claro, esses homens e mulheres ainda têm muito o que descobrir, mas também já nos trouxeram muitas respostas, já sabem bastante coisa, pelo menos do meu ponto de vista. E uma das coisas que se sabe sobre nós, sobre o cérebro humano, é o que eu vou chamar aqui de uma base de funcionamento cerebral. E aí eu vou considerar uma divisão bem global, uma divisão do cérebro humano em 3 porções. Geralmente eu falo dessas 3 porções, que são o complexo R, o sistema límbico e o neocórtex.
sendo que o complexo R é a primeira porção cerebral a existir em nós. Foi a primeira que surgiu. Essa porção que está localizada aqui na base da coluna, bem no início da cabeça. O complexo R, essa porção que eu acabei aqui de identificar, embora talvez você já saiba, já conheça, e sendo ela a primeira porção existente em nós, a primeira porção a surgir em nós, ela é constituída para a nossa defesa, para a defesa da vida. Essa porção, a primeira porção cerebral, foi criada, surgiu em nós para preservar a nossa vida. E quais são as principais características de preservação da vida? Primeiro, a economia de energia, a economia de esforço, a economia de tudo. Mas, por base, no caso aqui do complexo R, a economia de energia, o evitar esforço de toda a natureza. As outras duas características bastante consideráveis, bastante marcantes do cérebro reptiliano são o ataque e a defesa, ou vice-versa, né? Não se sabe o que vem primeiro, depende da reação. Além disso, o complexo R, ele reage muito instantaneamente, é instintivo. Reage automática e muito rapidamente, são milésimos de segundo. Nenhum humano tem controle sobre as reações do complexo R. Isso é um fato, isso a ciência já está careca de saber. Então ele reage instintivamente para proteger a vida. Essa reação é de defesa ou de ataque. Bom, essas são algumas das características do complexo R. Por que eu quero falar aqui de ciência e do funcionamento do cérebro e dessa complexidade humana? Porque as nossas escolhas, elas são pautadas no funcionamento dessa máquina, nessa, vamos dizer, programação cerebral. Então veja, se essa porção cerebral é instintiva, se reage rápida e automaticamente em defesa e ou ataque, significa que eu não tenho controle, significa que eu não sei o que está acontecendo. Tudo aquilo acontece automaticamente, isso é real. Nós pensamos que fazemos escolhas o tempo todo, mas não é verdade. Nós temos uma espécie de programação nessa máquina fantástica que é o nosso cérebro, que reage automaticamente à maioria dos acontecimentos da nossa vida no dia a dia. E qual é a parte importante disso em se tratando de doenças crônicas? Ocorre que as doenças crônicas, como já foi dito, mas eu vou repetir só para te lembrar, se desenvolvem em razão das nossas escolhas. Logo, se essa porção do meu cérebro reage automática, instintivamente e em defesa e ataque, uma das suas características é a economia de energia, porque o cérebro também tem uma programação de que aquilo que é comum é confortável, é reconhecido, então é seguro ali, portanto se defende menos. Então, logo, aquilo que é conhecido, aquilo que é comum, é mais seguro no entendimento do cérebro. Logo, ali é um lugar confortável, é ali que eu quero estar, embora inconscientemente. Quando eu digo inconscientemente, eu estou me referindo a essa programação que já está lá, a qual eu não controlo, você não controla, mas ela meio que dirige as nossas escolhas. Meio não, é literal. Essa programação efetivamente escolhe por nós. Então, eu te desejo muito boa sorte nas suas novas escolhas. E antes de terminar esse vídeo, eu quero te pedir que, se curtiu o conteúdo, curta. Inscreva-se nesse canal para você ser notificado das próximas publicações e compartilhe com aquela pessoa que você conhece e que sabe que vai se beneficiar desse conteúdo. É para isso que eu disponho aqui semanalmente e gratuitamente para ajudar pessoas que estão ansiando por uma informação, por uma palavra que abra uma luz nesse túnel de escuridão. Eu te agradeço muito por ter ficado comigo até o final e te vejo no próximo vídeo. Até lá!